Bom, digamos que a gente já conheça o domínio a ser simulado, a gente já definiu os trechos de rio que vamos simular, já digitalizamos essas linhas, digitalizamos outras coisas, como as linhas de banklines, mas a gente precisa definir qual que é a batimetria do rio através das suas seções transversais. E digamos que para nossa área de estudo existam dados de um levantamento topobatimétrico de seções transversais. Nesse caso, existem algumas alternativas para a gente inserir esse levantamento topobatimétrico no software HackRAS. Eventualmente, esse levantamento está disponível na forma de uma tabela, né, em que a gente tem vários pontos levantados, em cotas x, y, com coordenadas x e y e cota z, e esses pontos se referem a diferentes seções transversais. Então, talvez a tabela esteja organizada como a primeira coluna me diz qual que é a seção, por exemplo, a seção 1. Então, todos esses pontos se referem à seção 1 e aí, qual que é o ponto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E também é importante que esses pontos estejam ordenados, né, de uma margem até a outra margem do rio. Eles não podem estar embaralhados, né? Bom, uma alternativa para a gente inserir esses dados seria a gente trabalhar diretamente no editor de geometria. Então, se a gente for no editor de geometria e for em cross-section, a gente poderia, talvez, fazer copia e cola dessas informações, dessa tabela, diretamente usando essa ferramenta, né? Inserindo uma seção de cada vez e colando nesse campo. O problema é que esse tipo de procedimento pode ficar muito custoso se a gente tem muitas seções transversais. Então, uma alternativa é fazer uma importação mais automatizada. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai clicar em File, vai selecionar a opção Import Geometry Data e vai selecionar a opção CSV. Bom, depois disso a gente vai procurar o nosso arquivo. O arquivo deve estar... Essa tabela deve estar salva numa tabela no formato CSV, então, né, isso pode ser... esse arquivo pode ser criado no software Excel, por exemplo. A gente vai dar OK. E aí tem algumas opções, né? A gente tem a opção de importar uma tabela que está no formato XYZ, que vai ser o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar alguns campos, ele automaticamente reconheceu aquelas colunas da tabela, X, Y e Z. A gente vai, nesse caso, também acho que essa informação aqui é importante. A gente vai dizer que, por enquanto, a coordenada da seção é o mesmo nome da seção. Tá? A gente pode dar OK. Aí tem algumas perguntas, né? Por exemplo, sistema de unidades. A gente deveria usar, nesse caso, sistema métrico. Rios a importar. Eu não tenho nenhum dado de rio. Então ele vai acabar criando um River1, né? Que depois a gente vai tratar isso. E aí na próxima passo, ele pergunta quais seções que a gente quer importar. A gente vai importar todas, mas se vocês não quiserem importar algumas, basta marcar, desmarcar, né, essa opção nessa coluna. Enfim, tem várias opções a serem configuradas, né, mas eu vou fazer essa demonstração usando as configurações padrão. Aí com isso a gente dá um finalizar importação. E o que a gente vai observar é que a gente observa vai ser várias seções transversais. Vou dar um zoom.
Então aqui a gente tem uma seção, aqui outra. Mas como não existia informação de rio, o Recast acabou criando rios que ligam essas seções. Então o que a gente vai fazer é apagar esses rios. Uma forma muito prática de fazer isso é no próprio ResMapper. Então vou salvar essa geometria, tá? E agora a gente vai trabalhar no ResMapper. Então no ResMapper a gente vai a gente visualiza as seções, né, em verde agora e os trechos de rio em azul. O que eu vou fazer é entrar em modo edição, tá? Vou entrar em modo de edição e clicando sobre o Rivers, a gente pode abrir a tabela de atributos e verificar os rios que são novos, que não existiam antes, que seria esse River 1. Então vou selecionar esse River 1 e vou apagar. Fechar. Eu vou atualizar a visualização. Agora a gente observa que a gente não tem mais aqueles rios estranhos se cruzando, a gente tem apenas as seções transversais. Só que a gente ainda tem um problema. A gente ainda tem um problema que muitas das seções transversais realmente estão sobre a minha área de estudo, né? Então vejam cada uma dessas linhas em verde, mas a gente tem algumas que estão fora do rio que eu quero estudar. Então o que a gente pode fazer também é apagar essas seções, né? Vocês podem fazer isso de forma manual, então clicando sobre Cross Section, clicando no cursor, vocês poderiam ir selecionando e apagando essas seções, tá? E uma outra forma de fazer é tentar selecionar mais automaticamente quais seções transversais estão sobre o nosso domínio. O que a gente pode fazer é, indo no modo de edição, clicar em Cross Section, clicar em Compute e Compute River Stations, que são as distâncias ao longo do rio principal. Agora a gente vai observar que para cada uma dessas seções transversais, o Recast calculou a distância no rio principal e calculou qual que seria esse rio principal. Então a gente pode clicar, abrir a tabela de atributos, né? E a gente vai verificar que muitas seções, cada uma dessas linhas se refere a uma das seções transversais, tá? E a gente tem a informação nas colunas, por exemplo, de qual que é o rio Itajaí, trecho Itajaí, que seria o que a gente está estudando, e essa distância. Então quer dizer o seguinte, que todas as outras seções que não estão sobre Itajaí, mas que estão em branco aqui, a gente poderia estar apagando, porque elas não fazem parte do nosso domínio de cálculo. Então vocês podem ir sobre essa tabela e fazendo essa seleção e apagando todas as seções. Bom, eu vou pular essa parte, tá? Bom, após fazer esse trabalho de apagar as seções transversais que estão fora do domínio, na tabela, a gente obtém esse resultado, que a gente nota que todas essas linhas em verde, que são as seções transversais de campo, caem sobre o rio que a gente deseja estudar, né? Bom, o próximo passo seria, por exemplo, verificar se a direção dessa seção está correta, né? Eventualmente, o levantamento de campo fez um trabalho de levantar a seção da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ou esquerda para a direita, né? Então, o que a gente pode fazer é ir em... a gente clica em Cross Section, com o botão direito, Layer Properties. A gente clica, habilita essa opção Directional Arrows, tá? Então ele vai mostrar as linhas de direção das seções transversais. O correto é que a gente esteja indo da margem esquerda para a margem direita. Se alguma dessas seções estiver errada, o que vocês podem fazer é, no modo de edição, clicar com o botão direito,
Então clica nesse cursor e nesse outro cursor de edição, clica com o botão direito sobre a seção e usa essa opção Reverse Selected Line. Só que eu estou observando que todas as minhas seções já estavam corretas, então não vai ser necessário. Um outro passo importante para a gente dar seguimento é a gente fazer cálculo de alguns parâmetros importantes para o RegCast, como a gente já calculou a distância, né, dessas seções até a foz. A gente precisa estimar as bank stations, que seriam a posição dos bancos. Então vou clicar, pronto, já estimamos. Se vocês habilitarem essa opção, a gente observa os pontos, que seriam os limites, né, dessa seção. Quando a seção é mais curta, não tem o que fazer, mas quando ela é mais longa, os bancos ficam definidos pelas bank lines. E por último, a gente pede para o RegCast calcular os comprimentos dos trechos, né? São os trechos definidos entre duas seções. Bom, com isso a gente já tem a maioria das coisas calculadas, né? A gente pode conferir um pouco os resultados, a gente pode salvar os resultados, então a gente vai parar de editar, salvar as edições, e a gente poderia verificar no editor de geometria como ficaram essas seções. Então vou clicar nesse botão para abrir o editor de geometria. Talvez eu tenha que fechar o ResMapper antes. Vamos fechar o ResMapper. Nós vamos abrir o editor de geometria. No editor de geometria a gente também visualiza todas essas seções transversais de campo sobre o rio estudado. A gente já tem os endereços, né, de distâncias, etc. E o que a gente vai fazer agora é verificar os nossos resultados, né? Então a gente observa que quando a gente clica sobre Cross Section, a gente pode ver cada uma dessas seções. Por exemplo, essa aqui está em rosa, aqui, né? A gente tem os dados dessa seção, o gráfico, né, o perfil longitudinal, e essa linha em cinza simboliza o que está sendo medido no terreno, no modelo digital de elevação. Então a gente observa que o modelo digital de elevação não consegue pegar toda a batimetria, né? Então por isso que justamente é interessante a gente, nesse caso, usar a informação da seção transversal de campo, já que como é muito comum, né, o modelo digital de elevação da forma que é obtido, normalmente ele mede a superfície d'água, né? Então, enfim, por isso é importante a gente usar a informação batimétrica de campo. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma fusão dos dados do modelo digital de elevação com esses dados de topografia de campo da seção transversal, de forma que a gente pode ter a melhor informação possível para o rio principal, que vem dos dados de batimetria de campo, e a melhor informação possível sobre a planície de inundação, que viria do modelo digital de elevação.